E aí, pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Nossa aula de hoje, nós iremos analisar alguns aspectos gerais, até por conta do tempo, alguns aspectos gerais dos primórdios, dos primeiros tempos da colonização portuguesa aqui na América, ou seja, da colonização portuguesa no Brasil. Nós iremos focar principalmente o momento da chegada desses portugueses com Cabral, em 1500. Iremos observar os primeiros 30 anos da presença desses lusitanos, desses portugueses aqui no Brasil. Iremos também focar a montagem inicial dessa colonização, pegando aqui o século XVI, a partir de 1530, com a chegada da expedição de Martim Afonso de Souza, por volta de 1534, analisando os aspectos administrativos da montagem dessa colonização portuguesa no Brasil, analisando alguns aspectos econômicos e até mesmo religioso. É evidente que quando você fala da colonização do Brasil, existem outros aspectos que nós poderíamos encaixar na nossa aula. Mas por conta do tempo, nós iremos focar principalmente os primeiros momentos dessa colonização. E quando se fala dos primeiros momentos, se fala aí basicamente do século XVI. Né? Nós vamos principalmente focar o século XVI. Ok? O final do século XV, porque Cabral chega a 1500, no último ano aí do século XV, e aqui o século XVI. Tudo bem? Lógico que a colonização no Brasil, ela também, dentro dela, se discute, por exemplo, a questão cultural, se discute a questão da expansão territorial, se fala da mineração, se fala das atividades de mercado interno, como a pecuária, né? Se fala, por exemplo, da presença mais tarde, no século XVIII, de Pombal, né? Se fala dos movimentos nativistas, os movimentos emancipacionistas. Então, todo esse enredo de acontecimentos, de episódios, fazem parte do processo da colonização portuguesa aqui na América. Por isso, o nosso foco, por conta do tempo da aula, o nosso foco vai pegar principalmente aqui a chegada de Cabral e o século XVI, ou seja, o que nós estamos caracterizando como primórdios da colonização. E aqui não se pode deixar de observar que nos primeiros 30 anos, a partir da chegada de Cabral, de 1500 a 1530, o que se convencionou chamar na literatura historiográfica de período pré-colonial, principalmente a literatura historiográfica dos livros didáticos, né, de 1500 a 1530, os primeiros 30 anos da presença portuguesa no Brasil foi marcado por um processo de conquista. Um processo de conquista, onde a coroa portuguesa enviou para cá várias expedições exploradoras, de reconhecimento do litoral, de policiamento, com o intuito de resguardar a área colonial. Além disso, durante esse chamado período pré-colonial, nós tivemos a presença de atividades econômicas exploradas dentro de uma prerrogativa predatória, como o pau-brasil, que a coroa decretou, inclusive, um monopólio estatal, um monopólio real sobre a sua exploração. Tivemos o predomínio de uma mão de obra nativa, de uma mão de obra indígena, baseado nas relações de escambo. Tivemos também a presença das feitorias, experiências lusitanas de colônias africanas que trouxeram para o Brasil, as feitorias que serviram inclusive de armazéns, e até mesmo a presença de franceses em nosso litoral, contrabandeando para o Brasil. Então, observe que no primeiro momento, as intenções da coroa portuguesa
para com o Brasil suas intenções, pelo menos, de resguardar o território. Mas a partir de 1530, fica nítido que a coroa portuguesa ela vai fazer um movimento no sentido de querer ocupar, de querer colonizar, de ter um interesse por uma ocupação, por uma colonização efetiva em nosso território. A partir de 1530, inclusive a marca, o episódio que nós temos como o início de uma colonização efetiva é a chegada da expedição de Martim Afonso de Souza. Observe que, a partir de 1530, a coroa portuguesa, por conta até mesmo da crise do comércio de especiarias e artigos de luxo na Ásia, nas Índias, a crise do comércio lusitano, lá na Ásia, lá nas Índias, ela sente a necessidade de explorar economicamente essa área colonial aqui na América, o Brasil. Ela vai sentir essa necessidade de fazer uma exploração econômica, por conta até mesmo de um declínio, de uma crise no comércio de especiarias e artigos de luxo da Ásia. Um outro ponto importante que vai motivar a nossa ocupação efetiva por parte da coroa portuguesa, por parte da metrópole portuguesa, foram as constantes ameaças de invasões estrangeiras. Observe que os franceses, eles estão no litoral brasileiro desde 1502, 1503. Você tem a presença de franceses contrabandeando para o Brasil. E diante das expedições guarda-costas ou de policiamento, elas não foram eficientes para poder guardar ou resguardar o nosso território, um pedaço desse bolo chamado Brasil poderia ser fatiado por estrangeiros como os franceses. Então, diante das ameaças desse pedaço de bolo ser fatiado por estrangeiros como os franceses, a coroa portuguesa decidiu partir, a partir de 1530, para uma colonização efetiva. Outras questões também motivaram esses interesses, como, por exemplo, os achados metálicos dos espanhóis aqui na região do eixo Peru-Bolívia, nas chamadas Minas de Potosí. Os espanhóis encontraram prata no eixo Peru-Bolívia, que fica próximo aqui à região amazônica, na fronteira da região amazônica, a área também de colonização portuguesa. Então, diante da possibilidade de encontrar metais preciosos também aqui no Brasil, esses achados metálicos da Espanha acabam motivando também essa colonização efetiva ou essa ocupação efetiva a partir de 1530 no Brasil. É evidente que Portugal, no momento que ele parte para montar essa colonização efetiva, no momento que ele vai realizar a construção dessa ocupação efetiva aqui na América Portuguesa, no Brasil, o Estado ele vai fazer isso observando a política econômica que ele colocou em prática lá na Europa. E quando você fala da política econômica portuguesa, você está falando do mercantilismo, onde o Estado está ali intervindo na economia. Um Estado, inclusive, de natureza política centralizadora, ou seja, de uma tendência absolutista. Então, dentro das práticas da sua política econômica, ou seja, o mercantilismo, o Estado português, no momento que ele parte para colonizar efetivamente o Brasil, o que é que ele faz? Ele vai montar um sistema colonial. Ele monta um sistema colonial, ou seja, ele monta um pacto colonial. Ele estabelece um pacto colonial. Aquela ideia, é evidente que esse pacto está cheio de contradições. Aquela ideia de que a colônia, o Brasil,
deveria ser um mero instrumento de riqueza da metrópole de Portugal. A colônia, Brasil, deveria enriquecer a metrópole, o Estado português. E esse enriquecimento deveria ocorrer de que maneira? A colônia deveria mandar, enviar, com exclusividade, através de um monopólio comercial, para a metrópole, enviar com exclusividade para Portugal, o que nós chamamos de matéria-prima. E Portugal, a metrópole, deveria enviar com exclusividade para a colônia produtos manufaturados, muitas das vezes, inclusive, importados em outras praças europeias. E aí você observa claramente que quem deveria controlar, ter o monopólio desse comércio colônia-metrópole, seria a coroa. Evidente que há uma série de contradições dentro desse pacto colonial. E a partir do pacto, a colônia deveria ser uma colônia de exploração. Ela deveria ser uma colônia de exploração, onde nós teremos, inclusive, dentro do ponto de vista econômico, nós teremos uma estrutura de plantation. Uma estrutura de plantation vai se estabelecer nessa colônia, por conta da atividade da agromanufatura açucareira, que a coroa portuguesa vai implantar inicialmente na nossa colonização. Afinal de contas, não se encontrou metais preciosos no início dessa colonização portuguesa no Brasil. Metais a partir do final do século XVII, com a descoberta da mineração lá na região das Minas Gerais. O pau-brasil era um produto extrativo predatório. Daí a necessidade de estabelecer uma estrutura de agromanufatura açucareira. E essa estrutura ela vem dentro do sistema de plantation. Ou seja, latifúndio, monocultura de exportação, trabalho escravo. Latifúndio, monocultura de exportação, trabalho escravo. 3 elementos, 3 conjunturas importantes dentro do sistema de plantation. Ok? Muito bem. É preciso observar algumas características dessa colonização. Quando se fala, principalmente aqui no século XVI, a partir de 1530, quando a coroa portuguesa ela está montando essa colonização, nós temos algumas características importantes. Por exemplo, essa colonização, no aspecto político e administrativo, ela vai ser montada através, inicialmente, do sistema das capitanias hereditárias. E o sistema da capitania hereditária é um sistema onde nós iremos observar a forte presença da iniciativa privada em nossa colonização, aqui no Brasil. Iremos observar concentração fundiária, principalmente com a distribuição dos grandes lotes e das sesmarias dentro desses lotes. Iremos observar uma descentralização político-administrativa, por conta da autonomia dos donatários. A partir da Carta de Foral, eles vão ter uma série de direitos e também deveres. Iremos observar, na verdade, o que nós chamamos de patrimonialismo, a confusão entre o público e o privado com o público. São algumas das características que vão estar presentes no sistema das capitanias hereditárias. Além de uma documentação jurídica, como a Carta de Foral, que estabelece direitos e deveres dos donatários, e a Carta de Doação, que vai garantir o direito de posse desse donatário, e ainda de caráter hereditário. Observe que alguns elementos, né, feudais vão estar presentes aqui dentro do sistema das capitanias hereditárias. Temos também nessa organização política e administrativa o sistema de governo geral, estabelecido através de um regimento pelo rei de Portugal. O sistema de governo geral que não vai acabar com as capitanias, que deveria estimular o povoamento das capitanias. Haja vista, a maioria das capitanias malograram, fracassaram no seu processo de resultados, com exceção de São Vicente e Pernambuco. O sistema de governo geral
ele é uma extensão do poder central. Ele vem representar o poder central da coroa aqui na colônia. Ou seja, o sistema de governo geral, nós temos um centralismo político e administrativo que vai se estabelecer com os governadores gerais e os seus auxiliares. Temos também nessa estrutura as câmaras municipais, que foram criadas pela coroa, mas que representam o poder local. E tudo isso dentro da montagem do pacto. Observe que toda essa organização política e administrativa, quem está determinando na colônia é a metrópole. Uma outra característica é a montagem da agromanufatura açucareira. Nós iremos cultivar a cana-de-açúcar, produzir esse açúcar. Por isso teremos uma estrutura de agroindústria, agromanufatura. Produziremos açúcar para ser exportado para o mercado externo. É evidente que essa produção, ela requer investimentos externos. Nós teremos credores flamengos, credores holandeses, flamengos, financiando essa estrutura inicialmente de agromanufatura açucareira. O açúcar, que era um produto que estava em alta o seu consumo no mercado europeu. O açúcar que o litoral nordestino tinha condições geoclimáticas favoráveis. A cana que já era cultivada pelos portugueses em algumas ilhas do litoral africano, como a ilha, por exemplo, de Açores, Madeira. Daí, com os investimentos externos, onde esses credores eles iriam ser responsáveis pela retirada desse açúcar do Brasil para a Europa, ou seja, o processo de quê? De transporte ficaria nas mãos dos credores flamengos, a distribuição desse açúcar no mercado europeu, a comercialização ficaria nas mãos dos credores, o que prova que boa parte do lucro da economia da agromanufatura açucareira vai ficar nas mãos dos credores flamengos, nas mãos dos credores holandeses. É evidente que Portugal teria o lucro com o controle da produção e o abastecimento do tráfico negreiro de escravos África-Brasil. Mas boa parte do lucro ficaria nas mãos desses setores ligados aos credores flamengos. Uma estrutura de agromanufatura, como nós falamos, que vai ser estabelecida dentro do plantation, latifúndio, monocultura de exportação, trabalho escravo. O que prova que nem todos os engenhos no Brasil vão estabelecer essa estrutura. Esses engenhos, você observa principalmente os grandes engenhos, com essa estrutura em Pernambuco e Bahia, principalmente nessas duas regiões. Nós temos também, dentro desse processo de colonização, a expansão da fé católica. Essa expansão da fé, principalmente com a presença jesuítica. Principalmente com a presença jesuítica. A presença jesuítica e o seu papel evangelizador. O seu papel de realizar uma educação cristã. O seu papel de expandir essa fé, de ter o controle dessas comunidades nativas, de ensinar o idioma português, de ensinar a religião católica, de utilizar esses nativos para trabalhar na construção das missões e até mesmo nos afazeres das atividades domésticas dentro dessas missões. A educação jesuítica, essa evangelização, ela foi importante porque a coroa portuguesa utiliza essa evangelização como uma forma de transformar esse nativo em seu súdito e, dessa maneira, conduzir o processo da colonização com calmaria, diante da resistência dessas sociedades nativas, por conta da escravidão e até mesmo da expulsão das suas propriedades. Então, aqui nós temos elementos que mostram no aspecto econômico, no aspecto religioso,
no aspecto político, os primórdios da nossa colonização. Ok, pessoal? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.